E aí, tudo certo? Hoje a gente vai criar a investida do Storm Eagle, aquele ataque que ele vem de cima e no ângulo pela direita ou pela esquerda, e ele desce, então ele volta para cima e dá outro ataque. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos começar então aqui pela animação realmente do Storm Eagle, que é adicionar a animação de investida, né? Vamos adicionar aqui a animação chamada investida. Pode ter um outro nome melhor para esse ataque, mas eu resolvi chamar ele assim. Então vamos importar os arquivos, os frames dos arquivos. E aí você já deve ter baixado aí uma pasta com todas as animações Storm Eagle. Zoom, que ele dá um zoom e 2, que foi um trocadilho bem bosta. Só que tu coloca o 1 primeiro, né? Tá, então ó, o primeiro frame é ele assim e o segundo frame é ele assim. O ponto de origem é no chão. Tá, vou colocar aqui no bottom e aplica em toda a animação. Só que esse aqui, ele vai ser um pouco diferente. A gente vai colocar ele aqui no 2773, tá? O ponto de origem dele. Porque para a animação não dar uma zoada. Então vamos colocar aqui em looping só para a gente poder ver. Coloca aqui a animação em velocidade 20. Vamos ver como é que está aqui no preview. Olha, ele se move um pouquinho para o lado, né? Então vamos botar ele aqui um pouquinho para o lado. Vamos ver se... Ó, eu botei um pouquinho para a direita, tá? Botei um pixel para a direita. Vamos ver como é que está agora. Perfeito. Talvez seja muito rápido, né? Vamos colocar em 15 então. Vamos ver como é que está. 15 eu acho que é aceitável. Bom, uma outra coisa que eu quero fazer nesse vídeo, nessa parte aqui, é aproveitar que a gente está aqui, ajeitar os polígonos de colisões. Isso é importante porque às vezes pode parecer que a colisão no chefe foi meio injusta, né? Porque olha só, quando ele tem assim o polígono de colisão dele, se tu acertar no canhão, vai contar como colisão, sabe? Então eu acho que é melhor a gente criar que ele só conte como colisão mesmo quando tu colide, sabe, na parte maior dele, que é mais ou menos aqui, ó. Coloca aqui certinho assim. E atrás também dá uma ajeitada aqui, bota uns 5 pixels. Sabe, vai ajeitando um quadrado aqui um pouco mais fino pra compensar, né, pra parecer mais justo. Então a gente aplica aqui em toda a animação. Ó, já ficou certinho aqui. O parado também é importante a gente colocar. 8 pro lado. 8 pro lado. E 6 para esse lado aqui. No bater asas é importante também. Vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui eu não estou fazendo com uma caixa de colisão igual a do Mega Man. Porque ele tem animações com tamanhos muito diferentes, né? Vamos colocar aqui mais perto do pé dele. E a caixa de animação de colisão do Mega Man, eu uso ela mais pelo fato de precisar... Mais pelo fato assim, de colisão dele não mudar, principalmente para a animação de wall jump ou slide, que é mais importante. Mas também ele ter colisão quadrada é melhor, né? Mas no caso do chefe não tem problema de fazer assim, porque daí as colisões do tiro nele e dele na gente vão ser diferentes para cada animação, né? Não vai ser um quadrado específico para todas. Porque ele abre as asas, ele fecha as asas, fica a animação diferente de todo jeito. Tá, então aqui a gente aplica em toda a animação. E isso aqui que eu fiz não adianta nada, porque eu apliquei de volta. Tá, então bota pra cá. Esse aqui bota um pouquinho pro lado aqui, que ele ficou muito fino. Beleza, assim tá certo. Mais 2, mais 2. Show. A investida aqui, eu vou querer puxar aqui um pouquinho assim. E um pouquinho assim. Tá? Pra ficar assim mais... Nesse polígono aqui, que eu esqueci o nome do polígono. Losango, eu acho. É losango. E aqui assim também. Né? Porque ele fica maior, mas essa parte branca aqui não conta como colisão, né? Então tá, a pose não precisa. O voando é legal também de fazer. Tá? As coisas que envolvem animação são mais chatinhas, né? Mas é sempre importante fazer. Aqui mais um pouquinho pra cá e aqui um pouquinho pra cá. Vamos aplicar tudo na animação e ver como é que fica. Tá bom e... Tá bom aqui? Tá bom. Beleza, o tiro, parado, bateradas, investida e pose não precisa porque não tem ataque durante a pose, né? Então já foi essa parte chata, agora vamos fazer as partes legais. Primeiramente vamos colocar um behavior de bullet aqui no nosso grupo de chefes. Na família de chefes aqui a gente coloca um behavior, que eles não têm behavior ainda, né? Que é bullet. Começa com speed 400, sem setar o ângulo e desabilitado, tá? Beleza, então agora a gente tem que ir para a programação para fazer esse behavior fazer sentido. Vamos lá. Bom, aqui no nosso eFase Storm Eagle, a gente pode começar aqui colocando que se ele tiver na animação investida, ele também não vai olhar, né?
Só se tiver animações que não sejam essas duas aqui que ele vai olhar para o Mega Man se ele estiver para cá ou para lá. No ataques aqui a gente pode mudar esse aqui para ser ataque para 3, porque agora a gente quer testar só o ataque 3. E a gente aperta esse aqui e vem no Storm Eagle e compara se o ataque é igual a 3. Então, vamos ter que comparar aqui uma coisa meio esquisita, mas vai fazer sentido ao longo da explicação, que é SA Storm Eagle. Vamos checar então se o Y dele é maior que menos 10. Bom, menos 10 é aonde? Menos 10 é tipo aqui, ó. Quer dizer que se ele está embaixo da parte do topo da tela, né? Porque a gente vai querer que ele vá até o topo da tela para então fazer esse ataque. Então, se o Y dele for maior do que menos 10, e aperta C e coloca aqui do Storm Eagle, compara a animação, vê se a animação investida não está tocando. Aperta I. Bom, isso aqui vai ser a mesma coisa que a gente usou aqui no Cinematic Passo 6, né? Que foi fazer o Storm Eagle descendo enquanto ele não está colidindo com isso aqui. Só que agora as condições... Então podemos copiar isso daqui. Só que agora as condições são diferentes, né? Se ele tiver embaixo de menos 10, né? Então se ele não está em cima. Então se ele estiver embaixo de menos 10, ele tem que subir, né? Então se ele estiver abaixo do topo da tela, ele vai ter que ir subindo, voando. E a gente aperta X aqui para ser o se não. Se não, então ele vai começar o ataque, né? Porque isso aqui, se Y dele chegou então a menor ou igual a menos 10, ou seja, ele está aqui em cima, ele vai poder então trocar a animação dele para investida e começar a atacar o Mega Man. E se isso aqui for verdadeiro, então ele continua subindo até isso aqui se tornar falso e isso aqui tocar. Então, se isso aqui for falso, a gente vai setar a animação dele. Então, copia esse daqui, coloca Set Animation to Investida. Show de bola. Então, agora a gente aperta S aqui e checa uma coisa. Vamos checar então se a animação do Storm Eagle é investida, né, que quer dizer que ele já está lá no topo, já começou o ataque. Então, compara aqui a animação, vê se Display investida. Aperta C e agora vamos comparar o ângulo de movimento da bala do Storm Eagle. Então, compara dois valores aqui. SE Storm Eagle .bullet.angle of motion, que é o ângulo de movimento. Vamos ver se é igual a 0. Se for igual a 0, quer dizer que a gente não mudou o ângulo de movimento dele, porque o ângulo natural de movimento é 0, né? Se não for set angle aqui. Então quer dizer que a gente não fez nenhuma alteração nisso ainda. E aperta C aqui e coloca um trigger once. Então o que a gente vai fazer agora? Isso aqui vai ser o que vai definir que o Storm Eagle vai escolher um lado para atacar o Mega Man, né? No caso, se ele vai atacar assim, né? Ou assim, né? Da direita ou da esquerda. E então o ângulo dele vai estar 0, então ele vai mudar para outro ângulo, tá? Então a gente vai fazer agora uma esperinha, porque se a gente não colocasse uma espera, ele ia ficar atacando assim direto, né? Isso ia ser absurdo. Então a gente coloca aqui uma espera de 0.8, tá bom? Então eu vou colocar agora o ângulo de movimento dele para escolher entre dois ângulos. Então vem aqui no Storm Eagle, seta o ângulo de movimento dele para choose entre 135 ou 45. Ou seja, ou de um lado ou do outro lado, né? Então, com o ângulo de movimento escolhido, agora a gente vai setar o bullet habilitado, né? Porque lembra que a gente colocou como desabilitado. É importante estar desabilitado de começo, porque senão ele já ia sair voando no ângulo da bala dele, né? Mas então agora ele escolhe o movimento e habilita o bullet. Então agora vamos checar os ângulos de movimento específicos dele e fazer ele realizar a ação para cada ângulo que a gente selecionou, né? No caso, um para o 135 e um para o 45. Então a gente vai apertar esse aqui e compara dois valores, que vai ser o SE Storm Eagle.bullet.angle of motion. Se for igual a 135, toca uma vez só, copia o trigger once daqui e copia isso daqui assim. E agora se for 45. Se for 135, vamos setar o X aqui do Storm Eagle, seta o X dele para X base.x mais 245. Isso aqui é o que? Por exemplo, o Mega Man ele está aqui. Vamos supor que o Mega Man estivesse aqui. Então, lembra, né? Ele vai num ângulo assim, né? Caindo. Então, se o Mega Man estiver aqui, ó, guarda nessa posição, e o Storm Eagle nascesse aqui, por exemplo, aí ele fosse nesse ângulo, né? Ele ia passar longe do Mega Man. Então, a gente tem que colocar o Storm Eagle numa posição específica, no caso, a posição do Mega Man mais 245, que é 245 para a direita dele. Então, o Mega Man está aqui, o Storm Eagle vai estar mais ou menos aqui, daí ele vai no ângulo certinho e vai passar dando a investida na posição certa, tá bom? É por isso que a gente coloca o X mais 245.
E a gente coloca então o Storm Eagle como não espelhado, tá? Mirrored, not mirrored, né? Porque o espelhado do Storm Eagle é pro lado direito, ao invés do esquerdo, como é do Mega Man. E agora a gente pode copiar esse daqui e coloca como espelhado, coloca como menos desse 45. Porque no caso do ângulo 45 de movimento é assim, né? Ele vem aqui, assim. Beleza? Então, o ângulo de movimento da bala, ele é um pouco diferente do ângulo do personagem, né? Porque, por exemplo, a gente tem aqui o ângulo dele 45, seria assim, né? Seria nessa altura assim. Só que o da bala é diferente, né? O da bala ele vai assim. Então talvez o 0 seja aqui ou aqui, eu não sei direito, tá? Eu fui meio que chutando ângulos e eu peguei que o 135 ele deu como aquele ângulo certinho, que ele vai pra cá, e o 45 que vai pra cá. Bom, e o som que vai tocar quando ele estiver acontecendo isso, vai ser o chegada. Então a gente vem aqui no function e chama a função de sChegada. A gente copia pra cá também. É exatamente esse o som. O som de chegada do Mega Man é o som da investida do Storm Eagle. Bom, então o que a gente fez aqui? A gente já habilitou a bala do Storm Eagle, a gente colocou a animação dele para investida e escolheu o ângulo dele. Então colocando o Storm Eagle nessa posição ou nessa posição, já vai fazer ele descer, né? Porque ele já está com a bala habilitada, já está com o ângulo de movimento da bala setado também, e ele tem velocidade de 400, né? Como a gente já colocou ali. Então ele vai dar o rasante no Mega Man e ele vai descer. Então ele vai estar aqui, ele vem e ele vai descer. Então a gente tem que colocar para quando ele chegar numa posição específica para baixo, ele volte para cima para dar outra investida ou parar de atacar. Então vamos fazer isso agora. Então vamos apertar S aqui no ataque 3 e ver no Storm Eagle e compara o Y dele e ver se é maior do que 250. Se for, então vamos setar de volta o ângulo de movimento dele para 0, porque isso vai fazer essa coisa aqui tocar de novo, né? Porque ele vai trocar uma vez enquanto for verdadeiro, mas agora que ele vai mudar o ângulo não vai ser mais verdadeiro. Então isso aqui botar de volta para verdadeiro, essa condição aqui vai fazer isso aqui tocar de novo, caso a gente ainda queira que ele dê outra investida, né? Então a gente também, para garantir, coloca aqui o Storm Eagle Bullet Disabled, coloca o Y dele lá pro topo, tá? Coloca o Y dele aqui para menos 10, pode ser. E coloca o X dele, coloca para um número aleatório entre 198 e 640. Isso aí foi o número que eu calculei, que é um número que está dentro dos limites do campo de batalha, né? Está mais ou menos assim, daqui até aqui. E para esse aqui vai ser esse seta Y e seta X vai ser para o caso de ele não atacar mais, né? Então ele vai setar a posição dele para a posição que ele possa descer e pousar no chão de novo, caso ele não queira atacar de novo. E se ele quiser atacar de novo, a investida aqui vai botar o momento 0 e o Bullet Disable, vai voltar para esse evento aqui, que vai colocar ele para um ângulo certo, e dependendo do ângulo que ele tiver, ele já vai botar o X numa posição certinha, né? Então, tá tudo certo. E agora a gente vai fazer realmente ele escolher se ele quer atacar de novo ou não. Então a gente coloca aqui o Storm Eagle, setar o valor do ataque para escolher entre 0, 3 e 3. Eu coloquei para ter mais chance dele escolher para o 3, porque se ele escolher 0, ele vai então voltar para sem ataque nenhum e vai escolher outro ataque. Mas se ele continuar no 3, ele vai dar outra investida, tá bom? Então, para esse evento aí acabou, só que a gente tem que fazer algumas alterações aqui no ataque 0. Porque vamos supor que ele selecione o ataque 0 aqui nesse Choose, então ele está na posição Y-10 e ele setou o X para uma posição aleatória, só que ele ainda está lá no alto, né? Então a gente tem que fazer ele voltar para baixo caso ele esteja lá no alto. Então, para a gente fazer isso, a gente realmente vai ter que colocar como no Cinematic aqui, né? Vai ser exatamente como esse Cinematic aqui. A gente vai colocar um Overlapping e um Trigger On. Então a gente pode dar um Ctrl C aqui e colar aqui e botar como subevento. Porque se o ataque for 0 e ele não estiver colidindo com colisões Storm Eagle, quer dizer que ele está voando, né? Então a gente vai ter que fazer ele pousar. Então, para ele pousar, ele realmente vai ficar com a animação voando e vai ficar abaixando o Y dele. E a gente pode copiar esses daqui e colocar para cá. E o pose a gente muda para parado. Bom, então eu coloquei aqui um número muito baixo para ele voltar para cima. E ele acabou meio que sumindo enquanto
o jogador conseguia ver ele. Então coloca o Y dele aqui em 280, que aí não tem chance, né? Daí ele realmente some da tela para voltar lá para cima, tá bom? Então, outro bug que eu percebi que acontece de vez em quando é que o Storm Eagle não vem na forma de bala, porque ele seta o Bullet Angle of Motion dele para 44.99999 ao invés de 45. Eu não sei porque isso acontece, mas tem como resolver, né? Isso estraga todo o sistema, porque isso poderia fazer com que o Storm Eagle simplesmente não venha para te atacar. Então, ao invés de tu colocar aqui que se chegasse a bala dele tá em 45, tu faz o seguinte, tu aperta C, Sistema, Is Between Values. Tu chega então se o SA Storm Eagle.Bullet Speed, Angle of Motion na verdade, está entre 44 e 46, tá bom? Que é o que eu coloquei aqui. E aqui, tu chega então, com essa mesma coisa do sistema, tu chega se o Angle of Motion dele está entre 134 e 136. É um bug muito bizarro que eu não sei porque acontece, porque a gente claramente seta aqui o ângulo de movimento para 135 ou 45, mas para evitar que isso aconteça, eu coloco isso aqui, que não tem erro e o sistema não vai dar problema. Bom, vocês viram então que nosso sistema está funcionando, né? Eu imagino que esse aí tem sido um pouco mais complexo, então eu vou explicar de novo essa parte. Se você quiser pular para o final do vídeo, tá? Essa aí é só a explicação, mas acho que é bom você entender de novo certinho, só para ficar tudo firmezinho, né? Bom, a primeira coisa que a gente fez claramente foi colocar o ataque para 3, se ele estiver na posição certinha no chão, né? Então, colocando o ataque em 3, o que vai acontecer? Ele vai checar se o Y dele não é igual aqui em cima, se o Y dele é maior, ou seja, se ele está embaixo daqui de cima. E enquanto ele estiver maior do que menos 10, enquanto ele estiver embaixo dessa posição aqui, e a animação não for investida, ou seja, para ele não checar esse Y maior que menos 10, enquanto ele está fazendo a investida dele, né? Porque isso ia bugar todo o sistema. Então, enquanto o Y for maior que menos 10 e não for essa animação, ou seja, o ataque não começou ainda, então ele vai até o topo voando, né? Colocando o Y dele para cima. Se não, coloca a animação pré-investida para começar o ataque. Com a animação investida, se o Bullet Angle of Motion for 0, que é o número padrão, e também é o número que a gente vai colocar como 0 de novo para esse sistema resetar e pedir outro ângulo, ele vai esperar um pouquinho para dar uma esperinha para o jogador, né? E vai escolher entre 135 e 45. 135, ângulo de movimento 135, vai fazer o Storm Eagle vir daqui e fazer o ataque assim. E 45 vai fazer ele vir daqui. Isso é realmente escolher o lado que ele vai surgir para dar o ataque, né? Para confundir a cabeça. E se o ângulo então for 135, a gente vai habilitar a bala, né? Para ele poder mover. A gente vai botar ele 245 pixels à direita do Mega Man. Então, se o Mega Man está aqui e o Storm Eagle vai estar mais ou menos aqui, para o ângulo dar certinho na posição do Mega Man, tá bom? Então ele vai colocar como não espelhado, né? Porque ele realmente tem que estar olhando para lá e vai fazer o som tocar. Se ele for 45, vai ser o oposto. No caso, se o Mega Man está aqui e ele está aqui, o ângulo é 45, para ele vir para cá certinho, a gente vai colocar ele em menos 245. Colocar como espelhado para ele olhar para a direita e chamar o som. Então, checar se o Y é maior que 280 é simplesmente ver se ele está muito aqui embaixo, né? No caso, ele deu a investida, passou aqui e desceu até aqui embaixo. Quando ele fizer isso, ele vai colocar o movimento para 0, desabilitar a bala para que ele não continue descendo, colocar o Y lá para cima, botar o X numa posição aleatória aqui no campo de batalha, né, que é desse 198 até 640, e escolher o ataque entre 0, 3 e 3, ou seja, ele vai zerar o ataque, ou seja, parar de dar esse ataque, ou continuar dando investidas. E por que ele vai continuar dando investidas se a gente só mandar isso aqui acontecer? Porque a gente já colocou o ângulo de movimento para 0, o que vai fazer esse evento aqui tocar de novo se a animação investida estiver tocando, entenderam? Então, se não, ele vai botar para 0, né? Então ele vai parar de dar o ataque. E como ele vai estar lá em cima, né? Que a gente botou para setar isso para menos 10, ele vai vir descendo, né? Enquanto ele não estiver colidindo com o chão, tá bom? Ele vai vir descendo, setando o Y dele com a animação de voando. E quando ele finalmente pousar, ele vai setar a animação para parado e ficar ali certinho até esperar o próximo ataque, beleza?
Bom, espero que essa última explicação tenha esclarecido alguma dúvida que tenha ficado. Se tiver mais alguma dúvida, pode comentar. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e ativa as notificações para receber todos os vídeos como esse no celular, na notificação do YouTube. E também curta a página do Facebook, que eu sempre estou postando coisa legal lá. E até a próxima.